Bom, pessoal, tudo bem? Então, nós vamos retornar aqui com uma segunda aula aqui, né, na parte de inferência, e a gente vai tratar hoje dos testes de hipóteses, né, que é uma área muito importante, em que basicamente todo o restante da disciplina vai depender aí, então, da aula de hoje, né, porque sempre a gente vai estar testando certas hipóteses, tá? Então, vamos ver mais ou menos o que é então um teste de hipótese, né, como que a gente consegue realizá-los, né, no contexto aí de análise de dados, né, dentro da disciplina de planejamento de experimentos. Bom, o que nós sabemos é que os intervalos de confiança, os intervalos são é o processo de estimação mais informativo acerca de um parâmetro de interesse, né? Por quê? Porque quando nós temos aí um parâmetro de interesse, como por exemplo a média populacional, que é representada pela letra mi, né? Se a gente tem, por exemplo, o interesse na média, bom, o intervalo de confiança, ele me dá então um grau de confiança, né, por exemplo, 95%, 99%, né, a partir da minha estimativa, por exemplo, da média, né? Então, ele me dá então uma magnitude maior para tentar trabalhar com essa estimativa, né, do que a estimativa pontual. Mas, algumas vezes, nós temos interesse em verificar certas afirmações, né? Não só saber mais ou menos qual é o valor desses parâmetros, mas tentar realizar algumas afirmações e descartar ou não essas afirmações, né? Então, essas afirmações, elas podem ser constituídas, né, na forma de uma hipótese. E é uma hipótese como nós conhecemos lá do método científico, né, em que é a forma de fazer ciência. A gente vai propor uma hipótese e a partir dessa hipótese a gente vai realizar experimentos tal para verificar se essa hipótese é condizente com o nosso modelo, né, com a nossa ideia ou não. Tá? Então, no ponto de vista da estatística, a partir do momento que a gente tem uma hipótese já construída, né, já tem a realização do experimento, coletado os dados, a gente vai tentar então associar uma regra de decisão para ver se a gente rejeita ou não rejeita essa hipótese. Essa regra de decisão é que nós chamamos de teste, tá? Bom, aqui tem um primeiro exemplo, né, que diz o seguinte, né, para a gente tentar ter uma ideia, né? Bom, imagina que um pesquisador da área, por exemplo, de engenharia agronômica, ele quer determinar o pH de um determinado solo. E mais do que isso, ele quer observar se esse pH é ácido, né? Vamos supor que ele tem alguma convicção que isso possa ser ácido, né? Então, para isso, ele foi lá e coletou pontos, né, nesse solo, né, 5 observações em pontos diferentes, e obteve esses valores de pH que estão aqui, né? Ou seja, essa amostra. Então, baseado nessa informação da amostra, a gente vai realizar um teste e tentar mostrar, né, a partir dessa amostra, dessa hipótese, que o pH médio do solo é ácido, né, com um certo grau de confiança ou um nível de significância, que seria um erro que vai estar embutido aí na construção desse teste que a gente já vai estudar. Tá? Então, observem que a gente está tentando testar algo em cima de um parâmetro, né? Por exemplo, da média, tá? É o pH médio que é o meu interesse, não é mais o pH de um determinado ponto amostral, né? E daí depois formular uma conclusão. Então, é basicamente isso que se trata um teste de hipótese, né? Então, vamos lá. Para isso, existem alguns conceitos básicos, como, por exemplo, hipótese estatística. O que seria uma hipótese do ponto de vista da estatística? É qualquer afirmação que se faça sobre um parâmetro populacional de interesse, né, ou desconhecido. Lembra que a definição de parâmetro nada mais é do que uma quantidade desconhecida da população. Né? Então, veja bem, a gente tem uma população alvo de interesse, vamos pensar a população brasileira. Nessa população eu tenho uma característica que eu posso chamar de uma variável. Essa variável de interesse pode ser, por exemplo, a altura. Então, estou interessado na altura dos brasileiros. Então, para isso, um parâmetro, né, seria uma quantidade associada a essa característica, como, por exemplo, a média. Então, a média, estou interessado na média dos brasileiros. Então, posso fazer afirmações sobre qual seria a altura média dos brasileiros. Né? E aí, essas afirmações, essas hipóteses, poderiam ser rejeitadas ou não. Né? Então, ou seja, eu estou fazendo
afirmações em cima de um parâmetro desconhecido populacional, tá? Só lembrando que os parâmetros que mais a gente usa aqui na estatística são quem? O Mi, que representa a média populacional, o sigma, que representa o desvio padrão populacional, o sigma ao quadrado, que representa a variância populacional, nós temos também o Pi, que representa a proporção populacional, tá? Então, são alguns parâmetros que nós podemos estar testando aí, dependendo do tipo de estudo, evidentemente, tá? Então, a ideia é o seguinte, que a partir de uma amostra coletada, né, a gente pode estabelecer, então, uma regra de decisão para rejeitar ou não essa hipótese, né? Ou seja, então, o que eu quero dizer com isso? Que, dependendo do nosso estudo, a gente tem vários testes de hipótese que podem ser constituídos aí, tá? Então, já que a gente tem a hipótese estatística é definida, então, por uma afirmação sobre um parâmetro, que tipos de hipóteses nós temos? Nós temos basicamente duas. Uma que é chamada hipótese nula, tá? Ou H0, e que nós dizemos que é a hipótese mais importante do ponto de vista da estatística, tá, pessoal? Por quê? Porque vai ser em cima dessa hipótese que nós vamos tomar decisão, tá? E uma hipótese alternativa à hipótese nula, que é representada ou chamada de hipótese alternativa, né? A gente pode chamar de H1. Alguns livros, alguns autores, se vocês procurarem nas referências, também colocam como HA, né? Porque vem de alternative, tá? E é qualquer hipótese diferente de H0, né? Então, por exemplo, se H0 for uma hipótese do tipo a média populacional, a altura populacional dos brasileiros é igual a 1,68 m, né? A hipótese alternativa pode ser qualquer coisa alternativo a essa sentença, como, por exemplo, a média é diferente de 1,68, ou a altura média é maior do que 1,68, ou é menor do que 1,68, tá? Então, assim, em muitas aplicações a gente observa, né, a gente convenciona-se, então, aí que H1 é a hipótese formulada pelo pesquisador, né, ou seja, é de interesse, porque, em geral, o pesquisador sempre está querendo observar algo, a diferença entre os resultados, né, ou se o resultado dele é maior ou menor, tá? Nunca é igualdade, né? Enquanto H0 é o seu complemento, né? Tá? A princípio, a gente sempre considera H0 como verdadeira, né, porque é nela que a gente vai tomar a decisão. Então, ao confrontar aí H0 como verdadeira, né, ou confrontar ela, desculpa, pela amostra que a gente vai coletar de uma população, a gente vai verificar, então, né, a plausibilidade em termos probabilísticos, ou seja, a gente vai usar, então, um modelo probabilístico, né, para tentar observar essa amostra e dizer, olha, eu rejeito ou não a minha hipótese H0, né? A princípio ela é verdadeira, mas a gente vai tentar então corroborar com isso ou descartá-la, tá? E evidente que se a gente rejeitar H0, a gente vai tomar como verdadeira, que é o caso ao contrário, tá? Que seria H1, a hipótese alternativa. Tá? Então só tem essas duas opções. Ou eu rejeito H0 e fico com H1, ou eu não rejeito H0 e ela é a minha hipótese aí, se tornando verdadeira, tá? No entanto, pessoal, quando a gente faz um teste de hipóteses, a gente pode, em toda decisão que nós temos, a gente pode cometer erros. Por quê? Porque a gente está tomando decisão, então, sobre as hipóteses por meio de uma amostra, né? E a gente pode obter várias amostras na população. Imagina, por mais que eu tenha um método, uma teoria, uma abordagem amostral, um plano amostral, perfeito, eu posso coletar diferentes amostras da população brasileira e encontrar, por exemplo, diferentes valores de médias. Tudo bem que esses valores podem estar próximos, né, do ponto de vista assim, da estimativa da média, né? Mas então a gente tem uma variação que é um erro aleatório que está intrínseco, né, por ser então uma variável aleatória, né? Mas por que a gente chega nesses tipos de erro? Justamente porque a gente não está trabalhando com toda a população. E a gente não trabalha com toda a população porque a gente vai ter um custo muito alto, né, muitas vezes, e às vezes a gente vai ter um período de tempo muito longo e não fica viável trabalhar com a população. Então, como a gente toma a decisão numa amostra, a gente pode cometer dois tipos de erro. Vamos ver então quais são eles. A gente pode, então, cometer esses dois tipos de erro, ou seja, a gente pode rejeitar, então, H0, né, a hipótese nula, quando de fato ela é verdadeira, tá?
Isso é chamado de erro tipo 1. Observem que eu sempre estou rejeitando ou não rejeitando H0. Essa vai ser minha hipótese principal, onde eu vou tomar a decisão. Né? Então, um primeiro problema é esse, ó, rejeitar H0 quando ela é verdadeiro. Isso é chamado de erro tipo 1, né? Ou na verdade isso é ali dentro dos testes, principalmente na área médica, a gente chama isso de um falso positivo. Tá? Ou a gente pode cometer um outro tipo de erro, que seria não rejeitar a hipótese nula, quando de fato ela é falsa. É o erro tipo 2, que seriam os falsos negativos. Tá? Então são as duas opções que a gente pode errar. Né? A ideia é tentar minimizar esses erros. Tá? E esses erros, né, eles podem ser denotados como probabilidades. Então eu digo que o alfa e beta representam respectivamente o erro tipo 1 e o erro tipo 2. Né? Então o alfa nada mais é do que a probabilidade da gente rejeitar H0, quando na verdade... opa, aqui está errado, tá? Rejeitar H0 quando ela é verdadeira, tá? E aqui o beta é não rejeitar H0 quando ela é falsa, tá? Eu vou depois corrigir isso para enviar o PDF para vocês, tá bom, pessoal? Então, o erro tipo 1, que é a probabilidade alfa, é a probabilidade de rejeitar H0 quando ela é verdadeira. E o beta é não rejeitar H0 quando ela é falsa, tá? Então, são os dois tipos de erros possíveis, né, pessoal? Então, o que a gente tenta fazer é o seguinte, é tentar minimizar esses dois tipos de erro, né? Eles deveriam ser mínimos, né? Porque, como a gente está se baseando numa amostra, não tem como evitá-los, né? Eles vão aparecer, quer queira, quer não. Então, a ideia é tentar minimizá-los, né? Mas, dentro da teoria de teses e hipóteses, né, que a gente trabalha lá na inferência estatística, dentro de uma disciplina chamada estatística matemática, a gente observa que a gente não consegue minimizá-los ambos. Né? A gente pode até formar uma combinação linear dos erros alfa e beta, tá, para tentar minimizar essa combinação, né? Mas a gente observa que não é possível. Tá? Então, uma ideia que a gente tem é o seguinte, a gente fixa um deles e tenta controlar o outro. Tá? Essa que é um pouco a ideia. Tá? E aquele que a gente vai fixar é o alfa. Então, o alfa será o que nós chamamos, naquele exemplo 1, de nível de significância. Tá? Então, a gente vai fixá-lo. Por exemplo, eu vou errar no máximo 5%, ou eu vou errar no máximo 1%. Né? Enquanto o beta, eu vou tentar controlar ele, né, de alguma outra maneira. Tá? Então, a partir desses erros, a gente pode montar essa tabelinha aqui, né, que é a tabela aceitação ou rejeição. Então, eu tenho nessa parte H0 sendo verdadeira ou falsa, e aqui nas linhas e nas colunas eu tenho não rejeitar H0 e rejeitar H0. Então, por exemplo, se minha hipótese H0 é verdadeira e eu não rejeito ela, então eu tomei a decisão correta. Por outro lado, se H0 é verdadeira e eu rejeitei ela, então eu cometi o erro tipo 1, lembra? Rejeitar H0 quando ela é verdadeira. Se a H0 é falsa e eu não rejeitei ela, eu cometi o erro tipo 2. Né? E se eu fiz o contrário, ela é falsa e eu rejeitei, então eu tomei a decisão correta. Tá? Então, o que a gente sabe aí? Né? Que o alfa nada mais é do que um erro que determina aí o erro do teste de hipóteses, né? A chance de errar aí no teste de hipóteses. E para tentar controlar, então, o beta, a gente estuda uma função que é chamada função poder, que nada mais é do que 1 menos, né, o complemento do beta. Então, é claro, quanto maior é a minha função poder, menor vai ser o beta, né? E é isso que a gente tenta fazer. Então, fixando um alfa, vou tentar minimizar o máximo que eu posso o beta, tá? Por meio dessa função poder. Então, os testes que a gente vai estudar aqui, pessoal, estão baseados, são construídos nessas características, tá? A gente não vai entrar nos detalhes técnicos, porque isso seria muito mais para uma pós-graduação, por exemplo, em estatística, tá? A gente vai se focar agora mais nos testes e nas suas aplicabilidades, tá? Então, assim, o que a gente vai estudar são os testes de médias, né, de médias populacionais. Esses testes são conhecidos como testes T-Student, porque ele vem de um modelo probabilístico chamado T-Student, que eu já vou comentar para vocês, tá? Então, assim, esses testes de médias, né, a gente sempre vai estar falando em médias aqui.
Na maioria das situações práticas, a gente observa que o verdadeiro valor do desvio padrão populacional ou da variabilidade, né, da variância populacional, que é o sigma ao quadrado, a gente não conhece esse valor, né? A gente não sabe esse valor. Por exemplo, ó, imagina, vamos pegar o exemplinho lá das alturas, né? O exemplinho das alturas dos brasileiros. Então, por exemplo, imagina que eu quero estudar aí a altura média dos brasileiros. Evidentemente que a gente tem uma variação nessa altura média. A gente pode pensar aí mais ou menos qual que seria esse valor médio, mas a gente sabe que tem pessoas mais baixas, a gente sabe que tem pessoas muito mais altas, não é? Então a gente não conhece essa variação. Então, na vida real, né, nos problemas da vida real, a gente observa que a gente não tem esse desvio padrão, tá? Ele não é conhecido, né? Se ele fosse conhecido, o teste que a gente estaria aplicando é um teste baseado na distribuição normal, aquele modelo probabilístico que a gente viu lá na aula passada em estatística básica, né? Tá? Então, o que acontece? Quando a gente não conhece o desvio padrão populacional, ou seja, desvio padrão ou a variância ela não é conhecida, a gente não pode utilizar esse modelo, a distribuição normal, para tentar estimar a verdadeira média populacional, tá? Então, nesse caso, a gente utiliza um modelo probabilístico que é próximo dele, porque assim, se eu não consigo, se eu não conheço o parâmetro populacional sigma, que representa o desvio padrão populacional, eu posso tentar estimar ele. E a gente sabe, pela teoria lá da inferência na estimação pontual, que uma estimativa imparcial, né, do desvio padrão é o próprio desvio padrão da amostra, né? É o desvio padrão amostral, que é o S, tá? Né? Então, assim, a partir do momento quando a gente substitui o sigma pelo desvio padrão amostral, o modelo probabilístico já muda. A distribuição que a gente está trabalhando aí para o teste de hipóteses, ele vai mudar, tá? E quem estudou isso, na verdade, pessoal, só colocando um contexto histórico, foi um cara chamado William Gouset, né? O William Gouset foi um inglês, né, que trabalhava na Irlanda, tá? Ali no final do século XIX, né? Trabalhava numa cervejaria chamada Guinness, né? E ele era um químico, tá? Mas muito adepto, com um bom talento em matemática, né? E esse cara aí, ele tentou aí propor então uma situação em que ele fosse comparar, né, dois tipos de cervejas, né, fazer um teste cego, algo do tipo, né? E aí, nesse contexto, ele criou então esse modelo probabilístico, né? Porém, a Guinness, que é uma cervejaria irlandesa, né, proibiu de que os resultados fossem apresentados porque a Guinness queria manter isso em segredo, né, para tentar fazer esses experimentos e sair na frente das outras cervejarias, né? Então, o Gouset ficou um pouco chateado com isso, mas ele publicou seus resultados mesmo assim, usando um pseudônimo, né? O pseudônimo que ele usou foi como se ele fosse um estudante. E aí isso pegou e se tornou a distribuição T de student, né? Que tem grandes aplicações aí quando a gente compara principalmente dois grupos, né? O teste T, eu quero comparar médias de dois grupos, é essencial a gente estar utilizando um teste T, tá? Então aqui está a distribuição T de student, né? A gente tem uma estatística do teste, tá? Ela tem um único parâmetro que é n-1, que a gente chama de graus de liberdade, tá? Graus de liberdade é uma ideia muito interessante dentro da estatística, tá? Eu só vou falar aqui rapidamente, né? Imagina que você tem n pessoas numa sala e eu vou, por meio de sorteio, sorteá-las, e cada pessoa que é sorteada vem para frente da sala, levanta da mesa. Então, imagina que essas N pessoas estão sentadas, cada vez que uma pessoa é sorteada, ela levanta e vem à frente da sala, né? Evidentemente que eu vou sorteando uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, a última eu não vou sortear, né? Porque a última foi, vamos dizer assim, a que sobrou. Então, você não tem uma liberdade, vamos dizer, de escolha, né? De ser sorteado o último. Então, se você tem N pessoas, você teria N-1 graus de liberdade. Essa é um pouco a ideia, tá, pessoal? Não vou entrar também nos detalhes aí, técnicos dos graus de liberdade. Mas observe que os graus de liberdade dependem do tamanho da amostra, que é o N. Tá? N aqui para nós representa o tamanho da amostra. Então é muito simples de obtê-lo. Tá?
distribuição T, pessoal, é muito parecida com a normal quando o parâmetro μ da normal é igual a zero, tá? Ou seja, é uma distribuição também muito parecida que vai se centrada ali no zero, né? E a gente observa que ela muda conforme diferentes tamanhos da amostra, tá? Ela muda. Então, em geral, quanto maior é o tamanho da amostra, mais próximo da distribuição normal ela fica. Porque, veja, a grande diferença entre, basicamente, a distribuição normal e a t-student é que a normal eu estou usando o desvio padrão populacional, enquanto que a t-student eu estou usando o desvio padrão amostral, tá? Então, vamos ver o exemplo graficamente, ó. Então, no gráfico, pessoal, a gente tem aqui que esse gráfico que está em vermelho, né, que é a linha contínua, é a distribuição normal com parâmetro com média 0 e variância 1. Observem que ela é centrada, ó, né, bem no zero aqui. E os outros intracejados é a distribuição T, muito parecida também, né? Então, quando T tem 1 grau de liberdade, ou seja, se ele tem 1 grau de liberdade, quer dizer que o N é igual a 2, né? Então, 1 grau de liberdade é essa tracejado aqui em azul, né? É essa daqui tracejada em azul. Se eu vou aumentando o tamanho da amostra, agora, ó, eu tenho 3 graus de liberdade, significa que eu tenho um N igual a 4, o tamanho da amostra é igual a 4. Aqui é um verde escuro, tá, pessoal? Acho que pelo slide não está saindo, mas é um verde escuro. Que é esse outro tracejado aqui, um pouquinho acima do azul, ó. Depois a gente vai fazendo o R, esse exemplinho aqui, ó, esse verde aqui. E se eu aumento um pouco mais a amostra, ou seja, coloquei agora o N igual a 11, ou seja, eu tenho 10 graus de liberdade. Olha só como ele já aproxima muito da curva em vermelho, né? Eu tenho aqui esse tracejado em laranja. E se eu coloco o N igual a 30, ou seja, um N maior do que 10, ó, a gente observa que os resultados tanto da distribuição normal quanto da T são similares. Fica esse tracejado aqui em preto, ó, está quase em cima da distribuição normal, né? Então, uma característica da T é o seguinte: quanto maior é o tamanho da amostra, mais próximo da distribuição normal ela está. Ela também tem esse formato de sino, tá? Só que a diferença é que observa que ela é sempre maior do que a normal nas caudas, né? Tanto essa parte aqui quanto essa outra parte, os extremos, nós chamamos na estatística de cauda, né? Então, a gente diz que a cauda da distribuição T ela é pesada, ou seja, ela demora mais para encostar no eixo horizontal, né? Observa aqui, ó, ela demora mais, tem que aumentar mais a amostra para ela aproximar do eixo. Então, é uma característica da distribuição T ter cauda pesada, tá? Então, é a partir dessa distribuição de probabilidade que a gente vai trabalhar com os testes de médias, tá bom, pessoal? Então, por enquanto eu vou ficando por aqui, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, né? E no próximo vídeo a gente entra então com a parte teórica dos testes e no terceiro vídeo a gente entra então com as aplicações do teste hipótese, tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo.